Fala galera, nós estamos aqui com mais um vídeo da JG Experience. Esse tema foi passado pela assinante Gabriela. Muito obrigado, Gabriela, valeu demais. Nós agradecemos você. Nós agradecemos porque o Jorge está gravando e eu estou trabalhando, ele está ali não à toa. Mas vamos lá. A pergunta primeira, ou inicial é: você é tímido? Isso te atrapalha no mercado de trabalho? Isso te atrapalha profissionalmente e pessoalmente? Hoje o nosso tema é timidez. Para falar sobre esse tema, nós temos a bela Patrícia Henrique. Tá? Patrícia, fala para nós, quem é Patrícia Henrique? Geraldo, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você. Nós é que agradecemos. Eu sou psicóloga, né, Patrícia, né, sou psicóloga clínica. Já atuo no consultório há quase 20 anos, então tenho uma boa estrada de experiência com várias pessoas tímidas no consultório, inclusive. Fiz o meu mestrado na educação, sou neuropsicóloga, sou pesquisadora no Hospital das Clínicas e estou desenvolvendo o doutorado hoje na neurociências. Sou professora universitária, então tenho uma história longa aí com a psicologia. Bacana demais. Então vamos começar. Pergunta que não quer calar. Todo tímido é igual? É uma boa pergunta. Na verdade, assim, as pessoas tímidas, elas se identificam, mas cada uma tem uma peculiaridade, porque existem traços diferentes de personalidade. Né? Pela teoria do Big Five, nós temos 5 traços diferentes. Então, tem pessoas que têm mais abertura para experiências novas, então enfrentam mais as dificuldades. Outras têm um nível de neuroticismo muito grande, então ficam com um nível de pensamento muito alto e acelerado, e isso trava muito mais o sujeito, o indivíduo. Peraí, nível de... Neuroticismo. Neuroticismo, o que vem a ser isso aí? Que são traços de personalidade. Tá? Tá. Quando nós avaliamos as personalidades, né, a personalidade do indivíduo, existem 5 traços que são avaliados. Então tem vários testes de psicologia que avaliam isso em profundidade. Entendi. Tá? A pessoa ela é avaliada em relação a várias questões que são estratégias mentais que ela adota, né, em função da vida, das adversidades e do nível de enfrentamento. Entendi. Né? Então você tem a sua abertura para a experiência, então tem pessoas que são mais abertas para a experiência e tem pessoas que são menos abertas para a experiência. Então isso tudo dentro de um traçado, é como se fosse numa régua, assim, você tem escalas diferentes, então cada pessoa tem, dentro desses 5 tipos, desses 5 traços de personalidade, melhor dizendo, você tem medidas diferentes, né? Então tem pessoas que são mais abertas para experiências e outras pessoas são menos abertas a novas experiências. Entendi. Tá? E tem lá no traço também de extroversão, né? Então são pessoas que são mais extrovertidas, então tem uma medida de extroversão maior, né? De enfrentamento, de abertura, né? De relacionamento com o outro de uma forma mais fácil. Só que como é uma regra, então você tem uma medida que vai aumentando, mas também vai diminuindo para determinadas pessoas. Então tem pessoas que têm uma medida menor desse traço de personalidade que dá a elas, né, uma possibilidade de serem mais introspectivas, né? Então ter uma extroversão menor. Há tímidos, há pessoas que, por exemplo, são mais extrovertidas em casa, né? Porque tem ali o apoio familiar como algo social aceito, agradável, seguro, então conseguem se colocar mais. Entendi. Né? Entendi. Então você vê que a questão da extroversão e da introversão, elas são traços que podem se modificar ali dentro de um ambiente, mas de modo geral elas são avaliadas dentro de traços de personalidade. Tá? Entendi. E esse neuroticismo que eu falei é um traço também da personalidade, que é essa situação da pessoa ficar super preocupada com alguma coisa, aquela pessoa encanada, tipo, sei. Nossa, não consigo parar de pensar, será que estão me julgando, será que vão achar que eu estou fazendo errado alguma coisa? É aquela pessoa que, por exemplo, pensa que fez um erro desse tamanho, mas na cabeça dela o erro está gigante. Entendi. Né? Então, costuma-se, né, pensar numa perspectiva de um nível de neuroticismo maior.
mas não é de enlouquecimento, né, Entendi. de loucura, não é nada disso, tá? É Entendi. só um aspecto, né, que os nossos psicólogos, né, caracterizamos para verificar a personalidade como um todo, Correto, tá? correto. Então, as pessoas, elas têm posicionamentos diferentes, Entendi. forma de comunicar diferente, tiveram inclusive instruções diferentes. Então, a informação que você tem, né, o ambiente... Isso a gente pode chamar de cultura? Sim, né? Veio. Estimulação, treinamento, Tá. né? Quanto mais possibilidades de falar, de se colocar, né, ou de buscar conhecimento você teve, né, mais isso ajuda e agrega, Entendi. né? Outra coisa importante é o amadurecimento ao longo da vida, que vai fazendo também com que a sua timidez vá se diferenciando, porque ao longo do tempo você vai buscando novas estratégias que agregam a você novas perspectivas de relacionamento, de entendimento, Entendi. de aceitação, né? Até de perspectiva de identidade ali, para você de se aceitar, se reconhecer, se sentir aceito. Então isso pode ir mudando ao longo do tempo. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu já estou dando até a resposta. Então eu posso falar que uma pessoa tímida pode ser um professor? Sim, né? Existem vários professores tímidos, inclusive, né? Inclusive eu. Eu. Pode. Ah, esse é o Jorge Taz, olha lá, o Lavacalha não. Esse aí eu conheço bem, meu marido, tá? Tem nada de tímido. De vez em quando eu tenho que dizer para ele menos. Né? Sacanagem. Alguma coisa do tipo, né? Então não. Então assim, por que que uma pessoa tímida pode ser professor? Né? Por quê? Porque a cada vez que ela entra na sala de aula, ela tem que enfrentar novas situações que as diferencia. Porque é um lugar de responsabilidade, que ela tem que passar um conhecimento, ela está ali sendo, né, alvo, então ela tem que vivenciar a situação que para muitos tímidos é aversiva, tá? Só que todas as vezes que você vai lá e vivencia isso um pouco, vivencia isso de novo, você vai desensibilizando, que nós na cognitivo comportamental falamos muito desse processo de desensibilização. Você vai desconstruindo crenças que você vai construindo ao longo da vida que vão te impedindo de fazer enfrentamentos desse tipo, tá? Entendi. E aí eu estava pensando aqui, que não está dentro do script nosso não, e eu vou fazer para você. A gente cria uma personagem, o tímido cria uma personagem para lidar, com, por exemplo, com o público. No caso de um professor, ele pode criar uma personagem para estar dentro de sala de aula. Sim. E fora de sala de aula. Existe... Essa é uma estratégia? Pode ser uma estratégia, porque o que acontece? Nós relacionamos uns com os outros muito também pelo processo da representação. Então, o que você representa para mim, qual é o seu papel e qual é o meu papel diante de você. Então, por que as pessoas se comportam de uma forma diferente, né, se diferenciada em locais diferentes? Porque tem papéis diferentes. E no que ela constrói um papel, ela constrói uma nova representação. Né? Então, esse papel tem mais responsabilidade, ele tem que agir de determinadas maneiras, de determinada forma, então existe um comportamento padrão. Então, quando você constrói esse personagem ali, você agrega a ele vários valores aos quais você tem que se responsabilizar e você tem que fazer. Não, bacana. Tá? Então, isso também é outra possibilidade, né, de uma estratégia mental da pessoa se imaginar nesse papel e ir construindo esse papel, mas sempre dentro daquilo que você é capaz de fazer. Não pode ser exatamente assim, a partir de amanhã eu serei igual o professor X porque eu quero ser exatamente como ele. Mas o que eu posso fazer amanhã para ser um pouquinho mais parecido com aquele professor X que eu quero no futuro ser igual a ele? Porque quando você cria também uma expectativa muito alta, né, o seu nível de ansiedade aumenta muito, né? O que também, para algumas personalidades, para alguns traços de personalidades, você dificulta ainda mais o relacionamento, porque tem pessoas que têm mais dificuldade em interagir e relacionar com a ansiedade. Às vezes está tudo pronto dentro da mente dela, mas
a ansiedade sobe tanto que ela não consegue expor, não consegue organizar, não consegue ordenar, né, de uma forma adequada. E aí, falando de estratégia, além dessa estratégia, qual outra ou outras estratégias que as pessoas mais tímidas trabalham ou conseguem trabalhar? Ó, então eu vou te dar uma dica dentro da característica do que as pessoas tímidas têm mais em comum, tá? Para desconstruir isso, para ajudar a desconstruir isso. Que a maioria Que a das gente pessoas... pode chamar também de tática de enfrentamento da timidez? Sim, A gente pode chamar isso? sim. Tá. Porque a maioria das pessoas tímidas são também muito críticas, tá? E elas têm, além de uma crítica para o externo grande, tem uma autocrítica muito grande. Então eu vou falar alguma coisa, mas será que isso é o certo? E aí quando elas são perfeccionistas, será que é o mais correto? Será que é o mais adequado? Será que isso que eu vou falar vai ser sensacional? Então assim, além de criar uma expectativa muito grande, como a crítica delas é gigante, assim, muito ostensiva, né? Elas ficam tentando o tempo inteiro buscar informações ou mediar situações que elas não serão tão criticadas. Então, a criação de um novo papel é isso, né? Uma possibilidade dela reordenar isso e ela se equilibrar dentro do processo também de ansiedade, né? O The Mindset é um aplicativo disponível, né, para essas pessoas também para ajudarem nesse processo, de alinhamento desse pensamento, porque precisa ter, né, um pensamento mais centrado. Conta um pouquinho desse The Mindset. Conta para mim como é que funciona isso, o que é isso? O The Mindset é uma ferramenta disponível no seu celular, que você pode baixar a qualquer momento que você necessitar, tá? Ele traz sessões terapêuticas breves para que você utilize desses treinamentos mentais diariamente, porque o treinamento é necessário, é importante, né? A repetição é necessária, é importante, para você aprender a se relacionar melhor com os seus pensamentos, para o seu processamento de novas ações, né? De novas estratégias mentais. Então, ele é formado por várias sessões, né? Formulado por psicólogos, por neurocientistas, que dá à pessoa a possibilidade de uma mudança do estado mental, né? São 5 minutos cada sessão terapêutica, mais ou menos assim, e que a repetição faz com que essa pessoa tenha uma proficiência melhor e maior dentro dessas novas estratégias de enfrentamento das adversidades, das situações que ela se coloca na vida. Então isso é uma ferramenta, ela já existe e está disponível no mercado. Sim, exatamente. Bacana. Tá? Moçada, eu acho que chega, eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, mas nesse momento, né, eu queria agradecer a Patrícia, agradecer o Jorge Tass, que está atrapalhando a gente aqui no nosso trabalho, mas outras oportunidades virão, a Patrícia virá também, novamente. Tá, Patrícia? Muito obrigado. Eu agradeço, fico disponível para outras perguntas, outros assuntos. Aí, bacaninha. Um abraço, tchau. Até breve. Até breve.